Bom dia! Vamos meditar? Hoje o Espírito Santo falou para mim sobre não haver dois pesos e duas medidas quanto a pecado. E esse perigoso jogo de imputar sobre outras pessoas maiores culpas do que nós mesmos temos. Então, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem célebre, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, a mulher adúltera. A partir do versículo 3, eu estou lendo na Amplificada. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? É muito lindo todas as vezes que meditamos, refletindo sobre cada situação que Jesus se depara. E muitas situações eram armadilhas, eram momentos de situações criadas por grupos religiosos que haviam ali naquele momento. Saduceus, escribas e os famosíssimos fariseus, zelosos na lei, cuidadosos, homens muito religiosos e extremamente zeloso no cuidado da lei. A lei mosaica era clara, não havia para onde sair, era muito XY, era uma fórmula e tinha que ser seguida. Então esses doutores, com tanto apreço pela lei, eles viam a postura de Jesus diferenciada. Jesus muitas vezes quebrava a lei. Em que aspectos? Eu vou citar exemplos. Os discípulos de Jesus comiam e muitas vezes eram chamados de comelões e beberrões, porque não seguiam um rito como eles, em jejum, como ordenava a lei. Jesus ele veio para que, por intermédio dele, o homem viesse ser salvo e chegar à presença do Pai, porque a lei jamais promoveria a união dos homens com Deus. E toda aquela
aquela religiosidade muito incutida na vida daqueles homens causava uma espécie de revolta na população, porque o próprio Cristo abria a boca e dizia que eles sobrecarregavam as pessoas com tanta obrigatoriedade, mas que eles mesmos não podiam carregar. Eles mesmos não tinham condição de cumprir, porque era impossível cumprir a lei. Era impossível cumprir à risca, minuciosamente, tudo que a lei ordenava. Não sem o homem ter a presença do Espírito Santo para lhe ajudar. Não havia possibilidade. Não havia. E muitas foram as emboscadas traçadas por aqueles homens, porque viam que todos os ensinos de Jesus contradizia muitas vezes aquilo que eles ensinavam. Porque Jesus veio deixar outro mandamento. Ele disse, havia 10 mandamentos, mas os 10 se resumia a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, eu quero cometer um adultério para ferir alguém que está sendo traído? Não. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou sentir inveja. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer as demais infrações que os mandamentos diziam que eu não fizesse. Amar o teu pai, amar a tua mãe. Compreende? Foi o próprio Cristo que disse que todos os 10 mandamentos resumiam-se a 2. Amor. O amor. O amor, ele derruba todos os protocolos. Isso não quer dizer que a humanidade ficaria alienada, sem diretrizes, sem regras de fé e prática. Não, óbvio que não. Uma coisa não anula a outra. É certo que muita gente, ela se envolve nessa teologia da graça como que uma teologia libertinária, libertária e anárquica, onde eu posso fazer tudo, porque Jesus disse. Não é assim. Não usar texto por pretexto, mas usar texto com contexto. Não é? Que é o que nós estamos tentando fazer. Só que a graça propiciava isso. O Cristo queria trazer ao alcance de todos esse conhecimento de grande responsabilidade dada pela liberdade que ele concedia. Porque há quem pense que a liberdade da graça não traz responsabilidades, ao contrário. Jesus disse, ouviste dos antigos, não adulterarás. Porém, eu vos deixo outro mandamento. Eu vos digo, aquele que atentar para a mulher do seu próximo em pensamento já tem cometido adultério. Se ligaram? Na amplitude que envolve a graça, não era só a conjunção carnal. Alguém não comete adultério apenas por tocar e por cometer o ato, mas apenas pelo ato de cobiçar, intentar e desejar, ele já tem cometido. A parada é muito complexa e é muito, muito gostosa de viver, quando nós estamos realmente mergulhados no oceano do Espírito. Aí surge um momento singular, que o mestre estava lá, claro, ele é onisciente. Na sua meditação, Jesus nos seus momentos de reflexão. Uau! Chega a cambada de religioso. Certamente eles já estavam ligados naquela mulher. Olha, aquela adúltera. E o engraçado aqui da história é que o adúltero também não veio, não é?
A macharada sempre de plantão, com o machismo sempre evidente, porque a lei dizia os adúlteros. Ou seja, ela não estava adulterando com uma vassoura, ela estava adulterando com um varão. E cadê o varão que estava com ela? Como eles são inconsistentes no cumprimento da lei, é sempre assim. Os homens serão sempre homens, até no cumprimento daquele que ele diz que ele é zeloso. Ele tem os 2 pesos e as 2 medidas. Eu faço, mas eu faço meia boca. Compreende? Que só pelo ato eles já estavam condenados. Eles trouxeram só a mulher. E cadê o cara? O corporativismo liberou ele, porque ele é um adúltero, ele não é um adúltera, compreende? Ele é um adúltero, o adúltero vai fazer de novo, mas ela não, ela vai ser apedrejada. E vão, de quebra, os caras disseram, certamente. De quebra a gente derruba o troninho desse aí que diz que é rei dos judeus. Aí diante de Jesus, lançam logo a lei. É assim. Na lei de Moisés está escrito que as adúlteras sejam apedrejadas. E tu, mestre, o que dizes? É aquela voz de Satanás, compreende? É, porque o diabo ele vem com acusações verdadeiras. Ou você acha que tramas, elas não são fundamentadas em algo sólido? Nada é instantâneo, não, tudo é muito bem articulado, muito bem proposto. E surge diante de Jesus um dilema? Não. Ele era o amor personificado. A figura de Jesus, ela causava temor e tremor. O olhar de Jesus era tão expressivo. O olhar de Jesus em compaixão causava aquela mudança comportamental. E está lá a verdade farisaica, porque de fato era lei, ainda que eles fizeram incompleto. Mas Jesus não questionou o que André está questionando. Jesus não foi perguntar a eles, ora, e não é a lei também? Que aquele que está com ela não é tão adúltero quanto ela? Não. Jesus, num ato de compaixão a uma alma, ele olha para aqueles homens, não de maneira abrupta, como eu, Andréa, faria. Não de maneira impulsiva, como eu, Andréa, faria. Jesus olha e faz a seguinte pergunta. Aquele, eu vou citar literalmente como está escrito aqui na Amplificada. O versículo 5. Perdão. O versículo... Vamos fazer aqui do versículo 9. Os que ouviram foram saindo... Perdão, é o anterior. O 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus, ele fez a pergunta que desmoronou o castelinho de todos eles. O castelinho da lei, o castelinho das certezas absolutas, o castelinho da ira, o castelinho do ódio, o castelinho da revolta, da indignação. Era muita gente indignado. Era muito religioso, indignado, bravo, porque a lei tinha que se cumprir.
qualquer preço. E quem era aquele Jesus? Ele era junto no pacote, e a adúltera e o falso mestre, para eles. A pergunta que derrubou a muralha da acusação: quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. É eu dizendo, na minha linguagem de ser: ô bando de hipócrita, ô camaradas, quem é aqui de vocês aí? Hoje, eu não estou falando nem de ontem, hoje já não pecou? Houve revolta? Do mais velho ao mais jovem, cada um foi deixando a sua pedra de acusação. Cada um foi deixando todo o seu furor ali, porque aquela fúria, aqueles paralelepípedos que já estavam na mão para arrombar a cabeça daquela mulher, foi sendo deixado lentamente, e tudo se passava de maneira compassada. Certamente a mente daquela mulher estava explodindo ali, ó. Aquela mulher estava ali aguardando cada pedrada. Ela estava ali prostrada diante de Jesus, dizendo: eu mereço, eu sou uma pecadora, eu sou digna de condenação. Ela estava esperando a primeira, com a mão na cabeça. E o tempo, ela não via nada. Certamente, Jesus olhou ao redor. Onde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz. Sai dessa tua prática. O que é que vocês acham que aconteceu com aquela mulher? O coração dela. Houve uma transformação imediata. Certamente ela não voltou para o seu amante. Não. Jamais. Ela escapou ali da morte pela misericórdia de um amor infinito, sem fim. Hoje eu quero trazer à luz a seguinte palavra: cuidado com essa pedra que você está na mão. Cuidado com todo o seu cunho de religiosidade, toda a sua acusação pela palavra, porque hoje nós não temos só a Torá. Não, nós não temos apenas o Pentateuco. Nós vivemos na dispensação do Espírito, mas tudo está tão real e patentemente religioso como antes. Estamos cercados de pessoas que buscam pela palavra, está condenando e apenas condenando, se posicionando como o juiz, porque o único é Jesus. Ele disse: há um único juiz entre Deus e os homens, e este é ele, Jesus. Nós precisamos fazer reflexões contínuas e ter o cuidado de não estar tão furioso e tão indignado com determinadas coisas, tendo nós responsabilidades tão reais quanto a daquele a quem a gente tem acusado. Cuidado para não bancar de Satanás, porque ele é o único acusador. Ele é chamado acusador porque a missão dele é acusar 24 horas por dia. Cuidado para não ser mais um religioso, mais um fariseu, mais um saduceu, mais um escriba de plantão. A espreita da adúltera, porque assim como adultério foi pecado, julgar é pecado, caluniar é pecado, injuriar é pecado,
E não existe pecadinho nem pecadão, porque Deus, ele não pesa em medidas diferenciadas. Não existe fita métrica para medir pecado, não existe balança de precisão para medir o pecadinho mais leve e o pecadão mais leve. Tudo é pecado. Não existe diminutivo, nem aumentativo para pecado. Se alguém, ele precisa ser disciplinado segundo a autoridade que a igreja delega a alguém o fazer, ele será feito. Mas isso não cabe nem a mim, nem a você. Isso cabe à autoridade delegada por Deus a fazer, segundo os princípios da palavra, com amor, com ternura e com uma ação digna, não com exposição gratuita, como estamos vendo assim banalizado. Precisamos ter muito sentimento pelas vidas, que é o que Jesus quer que tenhamos. O amor ao próximo como a nós mesmos. Isso não pode ser um discurso. Isso tem que ser vivenciado, praticado. Isso não pode ser uma hipocrisia. Isso tem que ser real nas nossas vidas. Precisamos nos autoavaliarmos continuamente, para nós não estarmos julgando, ou seja, atirando pedras e sentenciando pessoas e medindo grau de espiritualidade segundo a minha concepção. Ninguém é mais querido ou menos querido por Deus. Somos todos amados de igual maneira. Não importa o quanto você faça ou quanto A ou B faça para Deus. Nossas justiças não passam de trapos de imundícia. É isso que a palavra diz. Nossas justiças e as injustiças. Deus, ele quer que todos nós tenhamos consciência, que sabemos exato que tem alguém que é muito mais obediente do que outro. Isso condiz a ele algumas regalias, porque a um filho obediente, certamente Deus ouvirá. E a um filho desobediente, certamente Deus não ouvirá. O pai não responderá. Isso é com o pai e com o filho. Mas nós todos que somos seus filhos, ninguém aqui está num patamar maior do que outro, independente. Até